Olá galera, aqui é o professor Aldo e essa é a aula 3 de frações. Nossa última aula de frações, a gente estudou junto o que é fração, da onde elas vieram, a gente aprendeu como fazer conta com elas, as 4 operações, soma, subtração, multiplicação e divisão. E agora a gente vai fazer alguns exercícios para fixar bem isso aí na cabeça de vocês. Então façam os exercícios aqui comigo e depois parta para o estudo no material de vocês. E pratiquem para não esquecer, valeu? Vamos para a aula. Bom, vamos lá pessoal. Vamos começar com umas facinhas aqui. 3/5 mais 5/9. A gente viu na nossa aula 2 que denominador diferente, você não pode fazer a soma de qualquer jeito. Então a gente precisa igualar os denominadores antes com frações equivalentes. Então, a técnica que a gente viu é, se aqui é 5 e aqui é 9, basta multiplicar aqui por 9 em cima e embaixo, correto? E multiplicar aqui por 5 em cima e embaixo, que a nossa fração aqui resultante vai ser 3 vezes 9, 27, 5 vezes 9, 45, mais 5 vezes 5, 25, e 9 vezes 5, 45. Nós formamos frações equivalentes às que a gente tinha, multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo número, só que agora o denominador é o mesmo. Então agora a gente pode fazer a conta direto. 27 mais 25, 52. E o denominador, a gente viu, mantém. Pronto, está aqui a nossa resposta. 3/5 mais 5/9 é igual a 52 sobre 45. Nesse caso é um pouco diferente, porque aqui a gente tem uma multiplicação. E, gente, na aula 2 a gente viu as 4 operações. Vocês têm que conseguir alternar entre elas sempre que necessário. Então, qual dessas duas a gente vai fazer primeiro? Soma ou multiplicação? Primeiro a multiplicação. Multiplicação e divisão vem primeiro, depois soma e subtração. Então, como é que era mesmo multiplicação de fração? O numerador multiplica o numerador e o denominador multiplica o denominador. Então a gente fica com 7 sobre 2. Não é para esquecer dele, não é para sumir com ele da conta. Ele tem que voltar no lugar onde ele estava aqui no comecinho. Mas, agora sim, vamos fazer nossa conta de multiplicação. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. Pronto, fizemos nossa multiplicação. Agora é a nossa soma. Denominadores diferentes. O que a gente precisa fazer é multiplicar as duas frações para que a nossa resposta tenha os mesmos denominadores. Essa eu vou multiplicar por 15 e essa eu vou multiplicar por 2, porque são os denominadores de cada fração trocados, ok? 7 vezes 15, 105. 2 vezes 15, 30. Mais 2 vezes 2, 4. 15 vezes 2, 30. Temos agora duas frações com os denominadores iguais. A gente pode fazer a soma direto. 105 mais 4, 109. E o denominador permanece, certo? Primeiro fizemos a multiplicação, está aqui. A nossa primeira fração foi repetida, porque a gente não fez conta com ela primeiro. Depois que foi feita a multiplicação, a gente fez a soma, transformando essas frações em frações equivalentes, multiplicando em cima e embaixo pelos denominadores, ok? Próximo, divisão. Como é que era a mesma divisão? A primeira fração a gente precisa repetir, correto? E a segunda fração a gente precisava o quê? Inverter. E a divisão passava a ser multiplicação. É isso aí. A primeira repete, inverte a segunda fração, o que é denominador vai para cima, o que é numerador vai para baixo, e a divisão vira multiplicação. É assim que a gente faz divisão de fração. E agora, para achar o resultado, 19 vezes 4 e 7 vezes 2. 19 vezes 4 é igual a 76. 7 vezes 2, 14. Terminamos? Não, porque a gente pode simplificar essa fração por uma fração equivalente a ela, só que menor, com valores menores. A gente deve fazer isso sempre que possível. Ué, Elton, por que você não fez isso lá em cima? Porque 52 e 45 não divide pelo mesmo número. E 109 e 30 também não. Mas 36 e 14 a gente pode dividir por 2. E aí a gente fica com uma fração equivalente a ela, 38 sobre 7, com números menores, ok? Próximo exemplo aqui. Nós temos agora uma conta de subtração e uma de divisão. Qual a gente vai fazer primeiro? A divisão primeiro, depois a subtração. Então, o nosso 5 meios
repete, porque a gente não vai fazer conta com ele agora, mas não quer dizer que ele vai embora, ele vai ficar aqui. Então, repete menos, agora sim, vamos fazer essa conta de divisão. Vamos repetir a primeira fração, inverter a segunda e multiplicar, ok? Não percam o rumo aqui. A gente tem aqui essa fração que a gente repetiu, essa fração que a gente inverteu. E aí a gente faz a multiplicação direto aqui. A gente vai ter como resposta, de novo, repete os 5/6, porque ele não vai a lugar nenhum, menos 1 vezes 3, 3, 2 vezes 4, 8. Agora a gente tem que fazer nossa subtração. Então nós temos que multiplicar as duas frações para que os nossos denominadores fiquem iguais. Ou não, ou a gente pode multiplicar só essa, porque eu observei que 2 e 8 são múltiplos. Então, se eu multiplicar essa fração por 4, o denominador já vira 8. Aldo, mas eu não percebi isso. Não tem problema se você não percebeu. Você poderia multiplicar cada uma pelo denominador trocado, como a gente fez nos outros exemplos. Mas aqui, como eu percebi que 2 vezes 4 já dá 8, eu não vou nem mexer nessa. A gente vai ter como resposta dessa etapa 4 vezes 5, 20. 2 vezes 4, 8. E a outra fração que permanece 3/8, porque eu não mexi nela. Agora a gente já tem o denominador igual, sem precisar mexer nas duas. Ah, Aldo, mas eu queria fazer do jeito comum das outras duas. Faça. Nossa resposta será a mesma. 20 menos 3, 17. E o denominador mantém 8. Pronto. Feitas as contas. Ok? Qualquer dúvida que você tiver dessas contas, pode colocar nos comentários que eu esclareço para você. O importante é que você entenda o que a gente está praticando aqui. Veja o vídeo várias vezes para você entender cada passo corretamente. Próximo exemplo. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer uma agora para acabar e sem medo. Vamos fazer uma difícil mesmo. Aqui a gente tem alguns parênteses, a gente tem uma divisão aqui e uma soma aqui. Não tem importância que a conta é grande. A gente vai fazer uma conta de cada vez. Primeiro, os parênteses. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma multiplicação nesse parênteses. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer direto. 1 vezes 19 e 2 vezes 7. A gente vai ter como resposta 1 vezes 19. 19 e 2 vezes 7, 14. Ótimo, finalizamos o primeiro parênteses. Agora vamos para o segundo. Dividido por. Aqui nesse parênteses, a gente precisa igualar os denominadores, porque é uma subtração. E subtração só faz quando iguala os denominadores. Então, vou multiplicar essa aqui por 4 e multiplicar essa aqui pelo 6, como a gente está acostumado a fazer. Então, a gente vai ter como resposta aqui dessa fração, da primeira, 2 vezes 6, 12. 4 vezes 6, 24. 1 vezes 4, 4. 6 vezes 4, 24. Como a gente não terminou a conta, continua dentro do parênteses, não tem problema. Ué, Aldo, mas a gente não ia fazer? A gente vai fazer, mas a gente está fazendo passo por passo. Então, como a gente ainda não terminou, mantenha os parênteses para ficar organizado. E não é porque a gente não mexeu no 3 que ele vai embora. Mais 3 aqui. A gente vai usar ele depois, ok? Então, vamos finalizar o parênteses agora. Repete o nosso 19 sobre 14, porque a gente não terminou com ele ainda. E essa fração vai ter como resposta 12 menos 4, 8, sobre 24, que é o denominador, mantém. E o 3, que a gente ainda não fez conta com ele, mais 3. Pronto. Terminamos de resolver os parênteses. Agora a gente tem uma conta de divisão e uma conta de mais. Qual a gente vai fazer primeiro? A de divisão. Mas antes eu quero simplificar essa fração. Porque 8 e 24 vai fazer com que minha conta fique muito grande. Então, se eu posso simplificar ela aqui, eu simplifico. É só dividir os dois, 8 e 24, por 8. E eu vou ter como resposta uma fração simplificada com números menores para que eu faça a conta mais fácil. Aldo, mas eu não pensei em fazer isso. Então não faça. O exercício no final terá a mesma resposta que a minha. Mas aqui as minhas contas ficarão mais fáceis. Eu vou ter então aqui 19 por 14, dividido por 8 dividido por 8, 1. 24 dividido por 8, 3. Ficou um pouco borrado aqui que eu errei, mas não tem problema. A conta é essa aqui. Mais 3. Pronto. Esqueça um borrãozinho aqui, tá? Agora, em vez de 8 sobre 24, eu tenho 1/3, que é bem mais fácil de fazer conta.
Agora vamos fazer a nossa divisão. A primeira fração repete, a segunda fração inverte e a divisão vira multiplicação. E o 3 que eu ainda não usei continua repetindo. Olha como o 3 vem acompanhando a gente. Enquanto a gente não usar ele, ele vem acompanhando. Se você parasse de escrever ele aqui atrás, você podia até esquecer que ele estava aqui ainda. Agora a gente faz nossa multiplicação. O 19 vai multiplicar com 3 e o 14 com 1. Eu vou ter como resposta 19 vezes 3, 57. 14 vezes 1, 14. Mais 3. Estamos quase concluindo nossa conta. Falta só essa conta de mais. Mas Aldo, cadê o denominador do 3? Sempre que você for fazer uma conta e não tiver o denominador, você pode preencher com o denominador 1, se você preferir. Mas o nosso denominador aqui é 1 mesmo. Então, agora a gente precisa somar e precisa de denominadores iguais. Então, eu vou multiplicar aqui cima e embaixo por 14, que é o nosso denominador daqui, e vou multiplicar aqui em cima e embaixo por 1, que é o nosso denominador daqui. Vou ter como solução 57 sobre 14, mais 3 vezes 14, 42 sobre 1 vezes 14, 14. Agora que os nossos denominadores são iguais, é só somar em cima. 57 mais 42, 99. O 14 permanece. Pronto, está aqui a nossa solução. Aldo, mas esse é difícil. Sim, esse é difícil. Você não vai encontrar só exercícios fáceis. Mas a gente conseguiu fazer, de passo a passo, uma conta de cada vez, trocando as leis. Quando é multiplicação, fazendo do jeito da multiplicação. Quando é subtração, fazendo do jeito da subtração. Lembrando que multiplicação você pode fazer direto, soma e subtração você precisa igualar os denominadores, e divisão você inverte uma das frações. Cada conta tem a sua regra e você não pode trocar essas regras, ok? Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha perdido um pouco do medo da fração e continue assistindo minhas aulas aí. E qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, ok? Obrigado e bons estudos!